Então, gente, boa noite. Sejam bem-vindas a mais uma aula do Encontro, professor referência no Ministério Infantil. E eu tô super feliz, né, porque nós começamos ontem, já tivemos alguns bons retornos. Eu quero falar para vocês que hoje eu conversei com 3 pessoas sobre o curso de ontem e além disso, pessoas que estiveram ontem na aula. E além disso, uma pessoa que não teve ontem na aula também me contou coisas que eu fiquei muito animada. Oi, Natália! Fiquei animada porque a gente trabalhar com criança é fantástico, né? A gente não é aquela que... Vamos lidar com criança. Lidar com criança, quem tem que lidar com criança é mãe e pai. Vou lidar com meu filho, vou lidar com meu sobrinho. Mas nós que trabalhamos com criança, seja na escola ou seja na igreja, nós não estamos lidando, estamos liderando, estamos orientando, estamos acolhendo, é diferente. Nosso papel é diferente. E quando a gente se propõe a trabalhar com crianças que não são os nossos filhos, que não são da nossa família, mas que nós temos aquele amor, aquele zelo com aquela criança, com certeza nós tornamos o nosso trabalho muito mais fácil. Então a gente já falou sobre ter o desejo ele traz todo aquele processo que a gente falou ontem. E quem não assistiu a aula ontem pode ver a aula gravada, porque tá tudo lá. E hoje eu quero trazer para vocês algo que é muitas pessoas me perguntam e é muito comum a gente ter muita dificuldade nisso, que é como prender a atenção das crianças quando vamos ensiná-las. Isso é um desespero que às vezes traz, né, dentro da gente. Às vezes tem muita criança e você não sabe por onde vai começar, o que você vai fazer, e a vontade que dá é sair correndo, né? O que eu vou fazer com esse tanto de criança que ninguém me ouve? Que assim, é como se a gente fosse engolido por todas aquelas crianças, né? Mas a criança, ela é super receptiva. As crianças são receptivas. Quando ela observa que você está olhando para ela, que você está com atenção a ela, ela também te dá atenção. Tanto que, se você ficar num posicionamento, tá um barulho danado, você fica quieta, parada assim na frente, olhando, as crianças vão começar a falar, a tia. Daqui a pouco você não precisou fazer nada, só ficou parada ali, esperando, né? Mas em alguns casos isso não funciona, gente. Dependendo da situação, isso não funciona. E aí você precisa ter estratégias para que aquelas crianças vejam em você uma referência, tá? Então eu listei aqui algumas coisas que são super importantes, que elas são eficazes, tá? Tanto para a gente fazer na escola ou na igreja, para que as crianças prestem atenção. Porque a gente está aqui falando de Ministério Infantil, nós temos também algumas professoras, né, pessoas que trabalham em escola aqui. Então, assim, prender a atenção de uma criança é fazer com que ela se interesse por aquilo que você está levando para ela. E para que ela se interesse, você precisa estar preparada. Não adianta você chegar lá sem preparo nenhum, que você vai sim ser engolida, vai ser engolida pelas crianças. Isso é um fato. As crianças vão ficar assim, ó, de costa mesmo pra você. Vai ser muito mais importante para elas brincarem umas com as outras ali do que prestar atenção em você, porque ela já viu que você não está preparada para estar ali. Por quê? A primeira coisa que mostra um despreparo do professor nessa situação é quando o professor começa a gritar com as crianças. Cala a boca! Ah, eu tô aqui! As crianças! Gente, sai dessa. Isso gera muito mais tumulto. Mas a tendência nossa é fazer isso, não é? É bater palma. Oh! Bateu na mesa. Não é isso? Quando é na sala de aula. Oh! Bate na porta. Gente, sai disso. Porque isso não é educativo. E as crianças não vão parar de falar
porque você está levando algo interessante. Elas vão parar porque elas se assustaram com barulho, porque elas têm medo de que você grite mais alto. E as que não têm medo de nada vão continuar a continua fazendo o que elas querem. Então, o preparo é importante. E em que consiste o preparo? Você pensar na sua aula, você pensar na sua criança. As crianças precisam de rotina, anota aí. Algo para que você consiga prender a atenção das crianças na sua sala, em tudo. E prender a atenção da criança, diferente do que muita gente pensa, é fazer com que a criança fique igual estátua, olhando para você. Não é isso. A atenção da criança é o momento que ela se interessa pelo que você está fazendo. Ela pode se interessar pelo que você está fazendo, mesmo ela roendo unha, mexendo com o dedo, que tem criança que não para de mexer com o dedo. Vocês já viram isso? Tem criança que fica fazendo assim, desce, e tá olhando pra você. E se você perguntar pra ela o que você tá falando, ela vai te dizer tudo. Ela tá prestando atenção. Aquilo que você tá fazendo tá interessante pra ela. E só que nós, e eu me incluo nisso, tá? Temos o mau costume de achar que a pessoa tá prestando atenção se a pessoa ficar estátua. Não é? E às vezes a gente tá estátua, mas a nossa mente tá lá na pizza que a gente quer comer, no banheiro que a gente deixou de lavar antes de ir trabalhar, qualquer coisa. Não é verdade? A gente só tá ali na casca, mas a nossa mente tá lá longe. As crianças são assim também. Mas as crianças são moldáveis. E nós conseguiremos moldá-las a partir da forma que nós vamos ensiná-la. Ter rotina. O que é rotina? É a criança saber que toda vez que ela vai estar com você, primeiro vai acontecer isso, depois isso, depois isso. Ela vai saber essa sequência de coisas. Por quê? Você vai passar para ela. Eu gosto muito da rotina compartilhada. A rotina que a gente conversa com as crianças e a gente combina o que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai fazer a chamadinha, primeiro a gente vai cantar, ou primeiro a gente vai orar, primeiro a gente vai brincar de massinha, depois a gente vai orar, depois a gente vai cantar. Por quê? Quando você combina isso com as crianças, elas já sabem o que vai acontecer. Olha, quando a gente lá na escola a gente tem a rotina. E se a gente for fazer a rotina da educação infantil, normalmente, o que as crianças já sabem que vai acontecer? Entraram na escola, é a rodinha. Vamos fazer a rodinha, as crianças já sabem que vai ter a rodinha. E que depois da rodinha, eles vão no parquinho. E que depois do parquinho, eles vão fazer a atividade do livro, do caderno, a massinha. Eles já sabem o que vai acontecer. E se em algum momento a professora fizer diferente disso, eles falam: ô tia, mas não era isso agora? Porque eles já sabem a rotina. A rotina, nós, seres humanos, precisamos de rotina. Se nós sabemos que temos que, ao acordar, temos que escovar o dente, tomar banho se a gente for sair, ou não sei, mas escovar o dente, arforrar a cama, tomar café, preparar o almoço. A gente não sabe dessa rotina diária, mas a gente aprendeu isso na infância. As crianças acordam e a mãe já fala: vai escovar o dente. Já escovou o dente? Forra a sua cama. Vem tomar café. Então, é a forma que acontece diariamente. E ter rotina é importante. Então, assim, a rotina de chegar... Olha, vamos chegar agora, vamos pensar que a gente está no estudo bíblico, né? Então, teve aquela liturgia na igreja e agora é o momento das crianças se reunirem. Naquele momento que as crianças vão se reunir, qual vai ser a rotina? Eu vou acolher todas as crianças ali, vou fazer a chamada, depois da chamada eu vou orar, eu vou cantar, eu vou fazer o quê? Já traz isso no esquema. Se você não gostar de fazer a rotina compartilhada, que é as crianças opinando, você já traz ali e já mostra para as crianças como vai ser. E faça isso todo dia. E se você quer fazer alguma coisa diferente, alguma aula, você vai avisar: hoje a nossa aula vai ser diferente, hoje vai começar diferente.
para as crianças entenderem que vai quebrar a rotina. Quando tem rotina, as crianças já sabem o que tem que fazer. E é a primeira coisa que a gente precisa para que as crianças nos deem atenção. Depois disso, é importante que para cada atividade que a gente vai fazer com as crianças, a gente use músicas, musiquinhas pequenas, para as crianças saberem o que vai ser feito naquele momento. As crianças aprendem com música. A música é grande aliada ao ensino, é uma ferramenta poderosa para ensinar as crianças. Então, aqui é o momento da chamadinha, o momento de acolhimento. Então, a gente pode cantar: como é bom você ter chegado aqui para aprender mais de Jesus. Que alegria assim aqui se aprende a ser feliz ao fazer o que Deus diz. Ou então: boa tarde, amiguinho, como vai? Bom dia, bem. Bom dia, amiguinho, como vai? Bem. Alguma música. Essa musiquinha, quando você canta, as crianças já sabem que é o momento deles serem recebidos. As músicas marcam a rotina. Aí depois está na hora da oração. Então você vai cantar uma música que leve ao momento da oração. A gente sempre canta: sei que Deus me ama. Mas tem outra. Olhos bem fechados, põe assim as mãos, levaremos ao Senhor nossa petição. E aí canta isso, as crianças já sabem que aquele momento é reverência, que nós vamos orar. Então, a música, ela te ajuda a prender a atenção da criança. Depois, vamos ler o versículo, vai ser a hora da lição. Então, você vai cantar uma musiquinha relacionada para dizer que vai ser a hora da história, a hora da lição. E aí você canta uma música para chamar a lição e aí as crianças vão saber que naquele momento elas precisam te dar atenção. E na hora que você tá ministrando a lição, a sua entonação, a forma com que você interage com as crianças faz toda a diferença para que ela preste atenção em você. E aí se você está falando muito e a criança já cansou de ouvir, ela começa a não prestar mais atenção. E aí o que acontece? Você tá vendo, você tem que olhar para os olhos das suas crianças. Você tá vendo que ela não tá, que ela tá presente ali na casca, mas a mente dela tá no além. Não é, fulano? E isso assim, você lembra disso, você puxa aquela criança para dentro da história. Para dentro da lição. Você já aconteceu isso com você? Você se lembra disso? Você já viu alguém falar sobre isso? Você busca essa criança de novo para cá. Mas, se a professora não se preparou, ela pega o livro da lição e começa: independência. Existe um impulso forte para ir sozinho. Presta atenção, crianças! Dar-lhe coisas definidas para fazer. Fulano, eu estou lendo. Vocês acham mesmo que as crianças vão prestar atenção? Não existe isso. Primeiro, que nós, quando vamos lecionar, a gente precisa ter o conteúdo dentro da gente. Se for versículo, a gente precisa ter aquele versículo na mente, ainda que a gente vá ler na Bíblia. Para as crianças saberem que o que você está falando está na Bíblia. Mas aquilo tem que fluir de você. E só flui quando a gente se prepara. Não adianta querer se preparar aos 47 minutos do segundo tempo da prorrogação. Não, sabe o que significa isso? Ir pra igreja e hoje é meu dia de ficar com as crianças. Joga tudo dentro da bolsa. Na hora que tiver os 8 minutos de oração, na hora do louvor, eu vou ler rapidinho a história. E pronto. Você tá errado. É melhor você faltar o estudo. Falta, que é menos pior. Porque assim, não existe. É impossível, é impraticável que nós, professores, ensinemos as crianças de qualquer maneira. O Senhor vai requerer isso de nós. A gente não pode ensinar de qualquer maneira.
E aí, se você parar para pensar assim, eu gostaria de ser ensinada da forma que eu estou ensinando as minhas crianças? Pensa isso. O jeito que eu estou fazendo com as minhas crianças, eu gostaria que a minha professora fizesse comigo? Ah, não gostaria. Como eu gostaria que a minha professora fizesse? Faça isso. Pergunte-se, porque a criatividade vem daí, Natália. Vanessa, faça essa pergunta para você. A resposta que virá vai ser a luzinha da criatividade para você. Entenderam? E isso é super eficaz, gente. Eu tô falando, não tô falando de uma coisa que alguém me contou. Tô falando de uma coisa que eu vivo, eu vivencio, acontece comigo. Como eu gostaria de ensinar tal coisa. Como eu gostaria de dar uma aula. Eu até para dar essa aula aqui hoje, eu pensei, como eu gostaria de aprender sobre isso que eu vou ensinar. Né? Só que são coisas bem teóricas, né? E a gente vai tentando levar de uma forma mais dinâmica. Então, use músicas. Tô tentando lembrar a música da história, menina. Não desce aqui de jeito nenhum, Senhor. Por favor. Posso cantar uma? Por favor, ajuda a titia, senhora. Uma história bem bonita, Tiana vai contar. Isso. Isso. Lembrei. Amiguinho, chegou a hora. A tia Ana vai contar uma linda história. Ou a tia Vanessa, a tia Natália, a tia Raquel. Amiguinho, chegou a hora. A tia Dani vai contar uma linda história. Pronto, só isso. E as crianças vão saber que elas têm que se aprumar, porque agora é a hora da história. Trabalhem com músicas. E na escola também, gente. Na escola também, trabalhe com música, porque ela vai ser uma grande aliada para você. E os combinados? Como você prender a atenção da criança? Os combinados, eles são... É uma ferramenta de muita valia, gente. Quando você combina... A gente normalmente... a gente usa assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode... A gente só bota o não. Então, a gente pode fazer diferente, querendo dizer a mesma coisa. O combinado você pode, para você ir ao banheiro, você levanta o dedo. Em vez de dizer, não pode ir ao banheiro sem falar com a tia. Para ir ao banheiro, levante o dedo. Ou para falar, levante o dedo. Não vale antes de levantar o dedo. A gente tem sempre que botar um não na frente, né? Não isso, não aquilo. E ainda a gente faz assim, ó. Cadê minha caneta? Vai dizer que não. Faz o desenho lá dentro e ainda corta assim, ó. Não pode. Não é verdade? Para com isso, minha gente. Tira isso da sua vida. E muda essa carinha assim, ó. Bota uma carinha bonitinha. E você pode ir ao banheiro. Peça a tia pra ir ao banheiro. Levante o dedo pra falar. Esses combinados positivos, eles geram muito mais resultados do que aquele não pode. Olha, a tia falou que não pode. Entende? Fala a verdade que a gente não faz isso. Hein? Minha gente. Então a gente deve fazer combinados pensando, eu não quero que a criança não pode fazer tal coisa. Então, como eu vou propor uma frase para que ela entenda que ela não pode fazer? E aí, essa frase vai ser positiva para ela. Então, a gente transforma o negativo no positivo e acaba sendo um combinado que as crianças já sabem. Porque se o outro, por exemplo, para falar, levante o dedo, um exemplo. Aí, as crianças já sabem que para falar... Qualquer um pra falar tem que levantar o dedo pra tia poder permitir. Aí o outro começa a falar lá, o que vai acontecer? Tia, você tem que levantar o dedo. Tia, ele não levantou o dedo. Deixa o não pra eles. Você disse que pra falar, levanta o dedo. Entendeu? Então, as crianças já começam a se aprumar. Por quê? Isso faz... Esse combinado, ele entra na rotina. Todo domingo é isso, todo encontro é isso. E a gente vai internalizando. E isso vai formando, o combinado e a rotina, ele vai fazendo parte do caráter da pessoa.
Nós somos responsáveis pelo ensino do caráter, pelo desenvolvimento do caráter cristão das crianças. E quem trabalha em escola também é responsável pelo desenvolvimento do caráter, da formação do cidadão. Então, quando a gente coloca essas coisas que são super usáveis na sociedade, nós estamos colaborando positivamente na vida da sociedade através daquela criança, daquele ensino que a gente está propondo com aquele combinado. Então, quando tem combinado, a gente consegue ter a atenção das crianças. Porque a professora, por exemplo, se as crianças começaram a falar na hora que a professora está fazendo a lição, ensinando uma lição. E tem alguém quebrando o combinado aí. Pronto, acabou. Eles vão se aprumar. E eles continuam. E aí, quando você observar que as crianças estão vagando muito, não estão focadas no que você está falando, pensa assim, caramba, será que eu tô chata? Será que a minha aula tá chata? Você tem que pensar, a autoavaliação tem que ser rápido. E você tem que mudar a sua estratégia. Se você estudou, você consegue mudar a estratégia. Entendeu? Porque também, gente, se a gente parar pra pensar, não é todo dia que a gente tá de bom humor, não é verdade? Não é todo dia que a gente tá bem. E por que as crianças também podem não estar bem? Elas têm que estar sempre bem o tempo todo. Às vezes elas não estão afim. Não estão afim. E aí? Só porque aí ela não tá afim, aí você tem que ficar do jeito que eu tô falando. Não. Você vai buscar uma forma de trazer aquela criança. Pergunta a ela, o que você quer? Ajuda aqui a tia, por favor. Leva a caderneta lá dentro. Pega lá dentro com a secretária uma caneta. Às vezes você nem precisa. Mas dá serviço para essa criança. Para ver se ela se envolve com o grupo. Porque isso é importante. E nós temos que estar atentos ao olhar das crianças, no momento que a gente está ensinando. Ah, Ana, mas eu tenho 50 crianças na minha frente. Parabéns pra você. Olhe para 50. Você tem 2 olhos. Dá pra olhar pra 50 crianças com seu par de olhos. E quem usa óculos, então, olha melhor ainda. Entendeu? Então, assim, não tem desculpa. Use os combinados para prender a atenção da criança. E o mais importante de todos é se programar, se planejar para dar aula. Quando você se planeja, quando você sabe o que você vai fazer, você pensa na criança, você já conhece aquelas crianças, você já sabe como você vai atacar. Ah, mas se chegar um visitante e ele observar como as crianças agem, ele vai agir da mesma forma. Entenderam? Então, mas cada uma criança é diferente. Sim, já falamos ontem que a gente precisa ensinar da forma que cada criança aprende. E você vai pegar um grupo aqui, outro grupo ali, e você vai alcançar todo mundo. Entenderam? Então, assim, não é desculpa pra gente não fazer. Prender a atenção da criança é fazer com que ela tenha interesse. Para ela ter interesse no que você está falando, a sua aula tem que ser interessante. Sua aula vai ser interessante a partir do momento que você planejar. E aí, é sobre isso que eu quero trazer para vocês. Uma forma mais objetiva sobre planejar. Mas, antes de falar do planejamento, eu quero compartilhar uma coisa aqui com vocês que eu escrevi aqui. Que a gente, às vezes, chega num momento que as crianças estão muito inquietas. Nada do que a gente pensa dar certo, elas não querem. Então, a gente começa a fazer a operação inversa. A gente começa a ver se eu tô bem. Se eu tô bem psicologicamente, se eu tô bem pra estar ali. Gente, observa, se você tá agitada na sala, as crianças vão ficar agitadas também. Se você tá calmo, a sua energia você passa para as crianças. Então, quando você não consegue controlar de forma alguma, olha, 98%
é assim, 98%, porque 2% é pro Bolsonaro, né? 98% pode ter certeza que o problema é com você. Não é que você não tá sabendo, não. É a sua estrutura. É você, porque a gente é ser humano. E a gente também precisa reconhecer aquele dia que a gente não tá bem. Por isso que é importante a gente ter equipe. Porque o dia que a gente não tá bem, se a gente tem equipe, o trabalho vai fluir e você vai poder respirar também um pouquinho. Entendeu? Por isso que é importante a gente ter um bom relacionamento com quem trabalha com a gente. Porque vai entender aquele momento e vai tocar e as crianças vão aprender o que era para ser feito. Mas a equipe é o quê? Todo mundo fala a mesma língua, todo mundo sabe o que vai acontecer, não é isso? Isso é equipe. Se não for isso, é grupo. Um grupo de pessoas, não é isso? Então, sempre pensa nisso, mas eu já fiz de tudo. Nossa, eu já contei história, eu já brinquei de massinha, eu já botei música pra eles, já fiz tudo que a criança gosta e nada. Gente, às vezes a gente não se enxerga. A gente precisa se olhar. Pega o espelho assim e acha que o problema sou eu. Mas esse nem o problema sou eu pra eu desistir, não. Eu preciso respirar pra poder continuar. Não é pra desistir. Porque quando você reconhece que você tá com um problema, é mais fácil de você olhar para as crianças e com certeza as crianças vão te dar essa resposta positiva. E aí você pode até falar, às vezes você é sozinho, não tem equipe, a equipe é você e Deus, né? Pode ter isso também. Você vai falar com as crianças. Crianças, deixa a tia falar aqui com vocês. Hoje a tia não tá bem. Hoje a tia precisa da ajuda de vocês. Então começa a jogar para elas. Ó, hoje você vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo e tá pronto. Deu serviço para as crianças. Ó, gente, o negócio flui. Porque eles se acham quando eles estão ajudando. Lá na igreja, a gente fazia assim, cada domingo um era o secretário, o ajudante, vamos dizer assim, né? Então levava a caderneta lá pra dentro, pegava o que fosse preciso lá dentro, levava alguma criança que às vezes estava fora do eixo, aí eu falava assim, vai ficar lá no púlpito com o pastor, hein? E as crianças... E aí eu tinha que cumprir, né? Se eu falasse um troço, eu tinha que cumprir. Vou dar mais uma chance, hein? E tal. Aí botava lá, às vezes eu chamava o diácono, falava, leva ele lá um pouquinho, mais tarde volta. Só pra dar aquele susto e tal. Às vezes a gente precisava agir dessa forma. Mas as crianças adoravam ter aquela responsabilidade. Os meninos, eles achavam assim, eu sou o diácono. Aí ficava na porta, né? Pra poder resolver as coisas. Então, quando a gente dá serviço para as crianças, a gente também consegue prendê-los para o momento que a gente precisa. E, no geral, essas coisas todas são importantes, mas o principal é o planejamento, é você se programar. E aí eu quero compartilhar aqui um pouquinho com vocês sobre isso. Primeira coisa, vocês querem que eu escreva ou só se eu falar, tá bom? Querem copiar? Sim, não, talvez, todavia, entretanto, é o quê? Sim, copiar. Olha meu apagador, gente, ele é tão fofinho, né? Menor que meu dedo. Vamos lá. Eu ganhei um apagador da igreja de Parada de Lucas. Mas eu esqueci de pegar. Esse aqui é do meu planner, então já tá mais na mão. Então, a primeira coisa que a gente pensa pra preparar uma aula, a gente escolhe o tema. Qual o tema da aula? Qual o assunto que eu vou falar? Certo? É a primeira coisa. Depois que você escolheu o tema, vamos pensar que o tema que você escolheu é sobre amor. Amor de Deus. Um exemplo.
Na Bíblia tem vários textos que falam sobre o amor de Deus. Baseado em qual texto que você quer falar sobre esse tema? Então você vai procurar o texto base relacionado ao tema. Tá? Tá dando pra ler aí, gente? Texto base relacionado ao tema. E aí, você vai desenvolver toda a sua aula em cima disso. O conteúdo que você vai falar, que é dentro desse texto, a história que você vai contar é dentro desse texto. As músicas que você vai levar para a classe naquele momento, elas devem fazer referência ao seu tema. Então não adianta, eu quero falar do amor de Deus e vou cantar, a formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra pega. Oh, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Não, né? Não. Então, a gente precisa saber músicas que as crianças, que façam menção ao tema. É importante, gente, isso é muito importante. É importante a gente levar para as crianças músicas de criança. Criança canta música de criança. Nesses momentos, mas eu quero fazer uma apresentação com as minhas crianças e não quero música de criança. Ok, isso é uma apresentação, é outra coisa. Isso é outra coisa. Mas no momento que você está ali trabalhando com ela, você vai ensinar cânticos, músicas pequenas. Cânticos é o diminutivo de canto. Cântico é uma musiquinha pequenininha. Musiquinha pequenininha que a criança aprende fácil e rápido e na hora. Entenderam? Então, Deus enviou o seu filho amado é uma música grande, fala de amor, beleza, mas essa música é muito grande. Ela não serve para esse momento aqui. Ela serve para você apresentar em algum evento. Certo? Aqui você vai colocar cânticos, musiquinhas pequenas. Então, você escolhe aí alguns cânticos. E eu ainda acho mais eficaz não cantar todos os cânticos de uma vez só. Tipo assim, como se fosse uma liturgia. Vamos orar e vamos cantar 3 músicas de uma vez só. Não. A gente tem 50 minutos com as crianças. Então a gente divide ali aquelas músicas no decorrer da aula. Porque toda a aula está sendo preparada em cima de um tema central. E as músicas vão sendo encaixadas nos momentos para fixar um determinado ensinamento. Tá? Depois disso, você escolheu o seu texto. Você vai ver como que você vai desenvolver a sua aula aquele momento ali com as crianças. Então, isso é uma forma bem prática, tá? Existem vários tipos, mas essa aqui é muito prática pra gente poder saber se organizar, como fazer com as crianças dentro de 50 minutos, tá? 50 minutos. Um tempo de aula, 50 a 60 minutos. Você fez isso, você se preparou, você preparou seus recursos, você já sabe o texto que você vai falar, você já leu sobre ele, você já pensou a forma que você vai ensinar aquilo, tá? E aí você vem para desenvolver a programação da sua aula. O que você vai fazer em determinado momento. Aí vem, primeiro você vai receber as crianças. Dar as boas-vindas às crianças. Certo? E essas boas-vindas, elas são o quê? O que vocês acham que são essas boas-vindas? O que inclui nas boas-vindas? Parede, tô falando com você? O que inclui nas boas-vindas? Uma musiquinha. Uma musiquinha, né? E aí você leva de 2 a 3 minutos nessa parte de dando boas-vindas. Olá! Aí você pode botar, bom dia, amiguinho, como vai? Hoje é domingo, vou me aprontar, o meu vizinho convidar. Eu cresci ouvindo essa música todo domingo, gente. Raquel, você também, né? Você sabe essa, não sabe, Raquel? Vocês sabem essa música, gente? Não? E essa música é legal.
Ah, Isabela, claro que você sabe. Hoje é domingo, vou me aprontar, o meu vizinho convidar. Vamos lutar contra as trevas e o mal na escola dominical. Bibi, fonfon, bibi, fonfon, meu ônibus já vai partir, já! Quem está na frente vai se afastar. Na hora eu vou chegar, cheguei! Pronto, as crianças fazem, ó, cheguei! Vão chegando, esse é o momento deles fazerem barulho mesmo. Esse é o momento das boas-vindas. É o momento deles realmente fazerem barulho, você cantar, deixar eles cantarem forte mesmo, porque é o momento que é deles. Eles já sabem que naquele momento eles podem falar, cantar alto, beleza, fazer o barulho que eles quiserem. É aqui. Depois disso, você vai e pode fazer uma oração, né, para poder começar, ou não. Depende da situação. Você pode começar com uma oração, ou você pode começar com um cântico e depois orar. Mas eu prefiro começar com a oração, tá? Eu prefiro começar com a oração. E aí nessa oração, a gente vai levar 1 minuto. É a oração para agradecer pela chegada das crianças e pedir que Deus abençoe ali aquele momento, amém. Certo? Essa oração aqui no início. Depois você começa o cântico. Vem e prepara uma música, um cântico. O momento do cântico, se você... eu tô falando para preparar uma música porque eu gosto de dividir as coisas. Mas você pode separar aí 3, 4 músicas e cantar no mesmo horário. Num total de tempos para o cântico, você vai separar 10 minutos só para cantar. Então, se você vai botar o cântico, dividir aqui. Imagina que você escolheu 3 cânticos. Um exemplo, tá? Você vai dividir aqui, ó. 3 cânticos vai ser uma média de 3 minutos para cada cântico. Então você já sabe que você vai escolher uma musiquinha que tenha 2, 3 minutos, depois outra que também tenha mais ou menos esse tempo, para você não comer o tempo do cântico. Certo? Isso é importante. Imagina que na sala de aula, a gente tem horário para começar e terminar, na sala de aula normal. Na sala de aula da igreja também. A gente tem que se preparar pelo tempo, com o tempo que a gente tem na mão. E sempre deixar uma cartinha na manga, uma atividade extra, alguma coisa, uma brincadeira. Porque se demorar para as crianças voltarem para dentro, ter aquela atividade ali. Mas o planejamento, o preparo da aula tem que estar dentro dos 50 minutos que a gente tem de aula, tá? 50 a 60, né? Depois tem o versículo para memorizar. E aí você vai trazer um versículo base. Você vai tirar aqui do texto base qual é o versículo. Às vezes, você quer falar do amor de Deus e você quer falar da criação. Da criação. Então, a criação está em Gênesis. Mas o versículo que você quer usar não está em Gênesis. Está lá em João 3,16. Mas é um versículo que faz menção ao amor de Deus. Então, assim, não necessariamente o versículo que as crianças vão memorizar vão estar dentro do texto básico. Mas é um versículo que tem que estar relacionado ao tema do que você está ensinando. Tá claro isso? Sim ou não, gente? Tô me sentindo falando pra caramba, porque ninguém responde. Bem claro. Sim. E o versículo, eu vou dizer pra vocês, levem de 7 a 10 minutos. Pra que isso tudo, Ana? Porque a criança precisa memorizar o versículo. Estudiosos e teólogos comprovaram que para a criança memorizar um versículo, ela precisa ter no mínimo 8 repetições. Para que aquele versículo realmente seja memorizado. O que é memorizar? É você gravar e não esquecer nunca mais.
Não é simplesmente gravar. Quando a gente grava, é igual a gente estuda para fazer uma prova, não sei nada de história, eu vou gravar esse questionário aqui para eu poder fazer na prova. Acabou a prova, tu não se lembra de mais nada. Porque tu gravou. Quando você aprende, internaliza, você memoriza. E é isso que a gente tem que fazer. Fazer com que as crianças tenham a memória, tenham a lembrança desse versículo. Quando a gente tem lembrança de alguma coisa, a gente fala sobre aquilo. Não é verdade? A gente fala sobre aquilo. Como que a criança vai falar de um versículo que ela não tem a memória dele? Não vai falar. Então, de 7 a 10 minutos para você ensinar o versículo. E aí você vai fazer a repetição do versículo de várias formas. De formas criativas. Então, primeira coisa, ensina o versículo, mostra na Bíblia. Leia o versículo na Bíblia. Segunda vez, mostra um cartaz com o versículo, as crianças verem a letra grande. Ah, mas as crianças não sabem ler. Não importa, você sabe ler? Você é professora, você sabe ler? Então, você vai mostrando para elas ali no cartaz, elas não estão lendo nada, porque elas não sabem ler. Mas ela, porque, em cada palavra, porque Deus amou o mundo, e elas vão memorizando o que está ali. Você está mostrando a palavra para elas, mesmo elas não sabendo ler, elas sabem visualizar aquilo e vão saber onde está cada palavra. Certo? E aí, agora vamos repetir. As meninas abaixam falando versículos, os meninos ficam em pé. Depois troca. Agora pulando de um pé só. Ou imitando um macaco. Ou falando sem som. Não sei. Você vai falar da forma que você quiser. No mínimo 8 vezes. Até que as crianças memorizem o versículo. Você pode também escondendo as partes do versículo, né? Até que as crianças memorizem tudo de uma vez. Então, é importante esse tempo aqui para o versículo. Depois do versículo, eu sempre gosto de cantar uma musiquinha, um cântico, né? Tá? Mas depois do versículo vem a lição bíblica. E aí, meninas e menino, tem um menino aqui, né, gente? Não posso esquecer disso. Lição bíblica. Você vai levar, dependendo da faixa etária, tá? De 5 a 12 minutos. Esse é o tempo que as crianças prestam atenção e aprendem. De 5 minutos, os pequenininhos, você tem que ensinar, dar o ensino principal em 5 minutos. Não é correr com a história, não. O ensino principal, eu quero que eles entendam, que eles aprendam X, isso. Esse X, você vai ter que usar nesses 5 minutos que as crianças te dão atenção. Você vai contar a história em mais tempo. Mas esse ensino principal, você vai fazer nesse tempo que a criança te dá atenção. De compreensão. Certo? E aí, os maiores, em 12 minutos até 15, mais ou menos. Né? Mas essa aqui é a média de tempo que a gente aplica uma lição bíblica. Só que assim, a gente não pode aplicar a lição bíblica de qualquer maneira. Então, às vezes a gente fica um tempão, uns 8 minutos em pé, ou 12, em pé na leitura bíblica, né, congregacional. Pastor lendo. E a gente está lá em pé, né, ele só leu. E aí aquele mesmo texto, daquele mesmo assunto, a gente vai contar essa história daquele texto para as crianças. Você não vai ficar lendo. Você vai memorizar, você vai internalizar e você vai ver a sua forma de contar, da forma que as suas crianças vão entender. Isso é importante. Para isso, você tem que fazer o quê? Fala pra titia, fala. Para você contar na forma que as suas crianças entendam, o que você tem que fazer? Preparar, né? Se preparar. Você vai contar a história da forma que as crianças aprendem? Se você lembrar de domingo de manhã que você tem que estar com as crianças. Não, você não vai. Aí você vai ver assim, é a história de Moisés. Eu já sei isso. Aí você chega lá achando que você sabe. Tu acha que sabe, porque desde criança tu ouviu essa história, então tu acha que sabe.
Aí as crianças que veio o vídeo lá na internet que do Moisés que aconteceu isso e aquilo, elas vêm pra cima de você com 1 milhão de troços falando e você fica, é mesmo? É! Às vezes as crianças estão passando uma coisa que é mentira, um ensino mentiroso que eles viram no vídeo e você tá falando, é verdade, é isso mesmo, porque você não se preparou e tá passando o ensino errado. Porque as crianças vão falar pra você coisas mentirosas que eles veem nos vídeos e você tem o dever de falar a verdade. Desconstruir essa mentira que eles internalizaram como verdade. Gente, se a gente não se preparar, a gente não desconstrói não. A gente é levada mesmo e depois, quando essa criança se aprumar, entender melhor, ela vai dizer, mas a minha tia concordou com isso. Aí a tia é referência no Ministério Infantil, entendeu? A tia é referência, aquela que não se preparou e ainda disse que era verdade aquele erro que a criança viu. É essa referência que você quer ser? Não. Por favor, isso não. Então, prepare-se, leia, é muito importante. A gente pensa, eu tenho que ter um recurso maravilhoso para prender a atenção dos meus alunos. O seu maior recurso é a Bíblia. O seu segundo maior recurso é a sua voz. O seu terceiro maior e melhor recurso é o seu corpo, a sua expressão. São 3 recursos muito importantes que você tem. A Bíblia, a sua voz e o seu corpo. O frufru de EVA, que é tão lindinho, né? As caixinhas decoradas, os bonequinhos tão lindos, fantochezinhos. Isso é secundário. Você não vai poder, você nunca vai dizer, não posso pregar, não posso contar a lição, porque eu não fiz um recurso. Não. As crianças poderão ter seu próprio recurso. Então é só você se preparar. É aquilo que a gente falou ontem, não sei fazer e tal. Seja criativa com o que você tem. Não sei fazer nada, Ana. Criança será o seu recurso. Tá certo? Não deixe de fazer porque não tem recurso visual. Agora o próximo passo do seu programa. Atividades. As atividades são o quê? São as tarefas específicas para fixar o ensino. E aí você vai levar em 10 minutos para fazer essa tarefa. Você vai dizer, Ana, é muito pouco tempo. Não, você sabe o que você quer fazer, você sabe qual a tarefa que você vai levar dentro dos seus 10 minutos para executar, tá? Então, pense sempre e vai te facilitar no sentido de agregar ao ensino principal que você tanto precisa. Lembrando que o ensino principal é o objetivo, é o que você quer que a sua criança aprenda com essa lição. Depois da atividade, você vem a recapitulação. O que é a recapitulação? É você repassar tudo que você falou rapidamente e buscando da criança a compreensão. Para você, é como se fosse uma avaliação. Você vai ver se a criança compreendeu, aprendeu aquilo que você ensinou. Daí você vem recapitulando, mas de uma forma dinâmica, através de alguma brincadeira ou através de uma própria dinâmica mesmo, sempre levantando as crianças, motivando. E tem mais uma coisa que eu gosto muito de fazer, é um incentivo, que a gente chama de incentivo. O incentivo é o quê? É alguma coisinha que a gente prepara para a criança levar para casa para que ela fique a semana toda com aquela lição na cabeça. E aí pode ser, se você gosta de dar pirulito, colhe um versículo, o versículo que você ensinou, colhe no pirulito, ou você faça alguma coisa que seja útil. Eu acho que doce não é útil, né? Mas se você gosta de dar doce, ok. Utilize o doce para poder fazer isso. Eu costumo dar lápis e fazer algumas coisas que as crianças, cartãozinhos, que as crianças possam guardar e sempre se lembrar. Porque toda vez que ela pegar aquilo, ela vai lembrar daquela lição. E é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos tocar o coração das nossas crianças. Nós teremos condição de manter a ordem na classe se nós seguirmos os passos que nós falamos, a rotina, as músicas para todas as atividades, os combinados e o programa, o planejamento de aula, que falam toda a diferença no seu trabalho.
Para você ser uma referência, você precisa se preparar. Esse preparo é fundamental. Estude, ore, peça a Deus direcionamento e seja uma referência no ministério. Que Deus abençoe vocês e obrigada por esta aula.